Olá, Deus abençoe a todos. Estamos iniciando mais o programa Bate o Rebate. Sejam bem-vindos, vocês já fazem parte do nosso programa Bate o Rebate. Hoje a gente vai estar recebendo uma grande missionária. Mas, porém, antes de mais nada, eu estarei fazendo uma pergunta a vocês. Vocês acreditam em milagres? Existem milagres, da parte de Deus para nossas vidas? Vocês vão ver tudo isso, após o intervalo, a gente entrevistando a nossa missionária, falando de milagres da parte de Deus. Deus abençoe. Até lá. Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Braune, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões, nosso sonho é o seu conforto. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você. O Hortifruti Friburgo oferece para toda a nossa clientela frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. São variedade de produtos de qualidade que só você, cliente, merece. Venha nos fazer uma visita. 2 lojas repletas de produtos para você. Rua Moisés Amélio, número 40, Centro, e Avenida Alberto Braulio, número 20, também no centro de Nova Friburgo. Venha conferir Hortifruti Nova Friburgo. Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro. A de Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa. Móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais. Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta. Rua Albertino Quadro Gama, 60, em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino. Telefone 22 98111 0127. De Casa Decor. Os melhores móveis para você. A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede, do cimento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais. Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos em toda a região e buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente. Rua Raul Aquiles, Emeric, Barra Alegre, Bom Jardim. Telefone 22 98149 6186. Bancel, 23 anos facilitando a sua vida. Estamos de volta mais uma vez ao nosso Bate o Rebate. Desde já eu agradeço pela sua participação, Vamos passar alguns momentos com o pastor Gerson, Deus abençoe você e a sua família. Brasil, um forte abraço. Nova Friburgo também. Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo. Desde já eu deixo um abraço para vocês. Já está em nosso meio a nossa missionária, irmã Eli Batista. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Quero agradecer essa oportunidade de estarmos uma vez mais aqui, com o Senhor agora aqui nesse programa abençoado, a qual Deus tem te abençoado, a vida do pastor, que Deus continua honrando cada dia mais e mais, e Deus é fiel em nossas vidas, amém? Deus abençoe, missionária. Seja bem-vindo ao nosso Bate o Rebate. É a sua primeira vez? Sim, é a minha primeira vez que está aqui, é um prazer muito grande estar fazendo parte, Amém. Desse seu programa, Bate o Rebate, É um prazer muito grande. Então, missionária, ao ministério a irmã pertence? Assembleia de Deus Central. Maravilha. Vamos bairro Catacione, na congregação do Catacione. Maravilha. Um forte abraço para os nossos irmãos pastores da Igreja Central. Deus abençoe vocês, Forte abraço do pastor Gerson, missionária, Bem, segundo o seu relato, está em minhas mãos com laudo, Sim. A respeito da sua vida, Sim. Do que a irmã passou, O laudo oftalmológico, não é isso? Sim. A irmã passou por uma situação muito difícil. Sim, passei. A respeito da sua visão, Sim. como foi essa situação? Na verdade,
A visão ela veio depois, mas com 22 anos eu tive uma AVC, a qual não me deixou sequelas a princípio. Mas com o passar do tempo, em 2014, eu vim descobrir que eu estava ficando cega, perdendo a visão. Passei por alguns exames, algumas coisas, e ali eu vim descobrir mesmo, foi passando o tempo e fiquei cega totalmente. 50% da visão direita e 50% da visão esquerda, só mesmo com vultos. Mas segundo o laudo, né, o laudo oftalmológico, né, está relatando, pautado, né, segundo o laudo, né, tipo assim, você perdeu a visão no sentido 100%. Eu vejo, foi um momento muito difícil. Você teve ajuda de algumas pessoas? Como foi isso? Olha, na verdade tive da minha mãe, familiares, meus filhos, né, que sempre estiveram ali do meu lado. Foram as pessoas que verdadeiramente me ajudaram. A patroa da minha mãe esteve muito presente também em minha vida. Assim, do período até Deus operar mesmo, um milagre, foram as pessoas que estiveram comigo, familiares. Mas quando isso aconteceu, isso tem quanto tempos atrás? E isso vem acontecendo, ou seja, aconteceu, melhor dizendo, na sua vida? Sim, segundo até hoje, é um verdadeiro milagre, né? Porque eu também não sei explicar como eu enxergo. Foi um verdadeiro, assim, milagre. Faz 6 anos que eu estou enxergando. 6 anos? 6 anos que eu estou enxergando, mas bem verdade que foi depois que eu fui para a casa de Deus. Até então Não enxergava. Não enxergava? Não, nada. Perdi a memória. Perdeu a memória? Várias vezes, perdia. Se eu ficasse assim, nervosa, agitada, eu perdia a memória. Mas diante dessa circunstância, dessa situação, a irmã sofreu algum acidente? O que levou a irmã a perder a memória e perdeu a visão no sentido 100%? Então, meu pastor, é meio sem explicação. Eu não... Acho que foi minha pressão que subiu muito, aí eu tive um AVC, eu não sei bem relatar como aconteceu. Foi acontecendo mesmo assim na minha vida, de repente. Talvez o mistério de Deus já era mistério de Deus em minha vida. Foi de repente eu me vi nessa situação. Bem, na verdade, então, missionária, tornou-se um fato, né, muito preocupante, principalmente para a sua família. Qual foi a reação da sua família vendo esse quadro, passando por essa situação, tipo assim, fazendo acompanhamento? Qual foi a primeira reação da sua família? Na verdade, assim, da minha visão, porque o AVC já tinham passado comigo, eu fiquei internada, tudo mais. E da minha visão, na verdade, foi o pai dos meus filhos que descobriu. Uhum. Eu olhando para a televisão e eu achava que eu estava olhando reto e ele falou que eu estava olhando de lado. E foi aonde eles começaram a correr para ver mesmo o que estava acontecendo com a minha visão. Mas aí a AVC já tinha me deixado bastante nervosa e eu comecei a tomar muitos remédios, muitos mesmo, muitos remédios. Agora fala para nós, missionária, como é perder a visão? Ou seja, o antes e o depois. Até então, né, a irmã passeava, saía, tinha os seus afazeres, né, viajava, né, falava com todo mundo, andava pelas ruas, cumprimentava um, cumprimentava outro. E agora, de uma hora para outra, né, num sentido repentino, veemente, tão rápido, a irmã perde a visão. E é isso. Como é a pessoa, o antes e o depois? Explica para nós. Então, pastor, é a sensação de morte. Quando você nasce com um problema, é diferente. Agora, quando você já enxerga, já viu seus filhos, cuidou da tua casa, fez tudo e de repente você se depara dependendo de outras pessoas, é bem difícil. Realmente, agora você imagina, telespectador, uma pessoa, ou seja, no sentido antes, uma pessoa já lia, né? Ele já lia, escrevia, andava normalmente pelas ruas, pelas praças, na cidade, né? Era uma pessoa praticamente 100% normal. Agora entenda bem, telespectador, uma pessoa de uma hora para outra, ela perde a visão no sentido 100%, né? E para você, ainda eu pergunto, milagres existem? Cremos que sim, da parte de Deus. Bem, vamos para o nosso intervalo e já a gente volta. Até lá.
Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Braune, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões, nosso sonho é o seu conforto. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você. O Hortifruti Friburgo oferece para toda a nossa clientela frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. São variedade de produtos de qualidade que só você, cliente, merece. Venha nos fazer uma visita. 2 lojas repletas de produtos para você. Rua Moisés Amélio, número 40, Centro, e Avenida Alberto Braulio, número 20, também no centro de Nova Friburgo. Venha conferir Hortifruti Nova Friburgo. Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro. A de Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa. Móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais. Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta. Rua Albertino Quadro Gama, 60, em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino. Telefone 22 98111 0127. De Casa Decor. Os melhores móveis para você. A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede, do cimento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais. Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos em toda a região e buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente. Rua Raul Aquiles, Emeric, Barra Alegre, Bom Jardim. Telefone 22 98149 6186. Bancel, 23 anos facilitando a sua vida. Estamos de volta ao nosso bate-rebate e hoje o assunto de hoje é a respeito de milagre. Você acredita no milagre? O milagre faz parte da sua vida? Do seu dia a dia? Bem, já está em nosso meio, né? A nossa missionária. Amém. Bem, missionária, conforme nós estávamos falando, né? A respeito da sua visão. Me diz uma coisa, a irmã, antes da irmã perder a visão, a irmã já fazia a obra de missão ou isso foi depois? Não fazia, meu pastor. Isso veio depois. Bem, na verdade, bem depois, né? Maravilha, e benção. Já veio assim, porque quando eu fiquei cega, meu pastor, na verdade, eu já estava desacreditada de tudo. Eu não esperava mais algo diferente acontecer em minha vida. Eu não esperava nada. Eu esperava a morte. Realmente, quando uma pessoa ela perde a visão, né? Aí vai vir praticamente uma palavra chamada depressão. Sim. Depressão, ou seja, é de dentro para fora. O que é depressão? Depressão é o estado de abatimento, pode ser, né? O estado de abatimento físico, moral, né? Ou de ordem espiritual, né? Sim, verdade. A irmã se sentiu deprimida diante de uma situação dessa? Na verdade, foi um fato importante o pastor ter tocado, né? Porque era uma parte que eu ia pular na minha vida. Essa parte eu não ia contar. Mas eu tive mesmo também depressão. Então eu tomava remédio também para depressão. Devido à visão, veio acumulando tudo. Aí aparecem novas doenças, novas coisas. Porque uma pessoa que se enxerga e tem família, tem filhos, e depois fica cega, pastor, é muito complicado, é um fato difícil. Então ali eu só queria morrer. Eu não pensava em outras coisas. E na verdade a irmã, diante dessa situação, a irmã se sentiu inválida, não é isso? Sim, verdade. Então a irmã se sentiu triste, agonizada, né? Perdeu a esperança em muitas coisas, né? Aí
entrou, na verdade, a depressão. Sim, aí o meu neurologista passou, né, devido a eu ter entrado em depressão, ele passou remédio também para me tomar, para dormir, tudo isso para a memória, tudo isso veio depois mesmo da visão. Então, na verdade, a irmã passou por duas situações. Primeiro, a irmã perdeu a visão no sentido 100%. Sim. E depois a memória. A memória. Mas fala para nós, de qual forma a irmã perdeu a memória? Meu Deus, que situação. É muito sério, né, meu pastor? Eu falo que Deus, ele é tremendo em tudo que faz em nossas vidas, em nossos meios. Conforme eu fiquei cega, eu perdi, né, com o médico já tinha dado o diagnóstico. No caso, eu estava esperando até um transplante, porque é o único jeito da minha visão, segundo o homem, né, era transplante de córneas para mim. Então, com isso, eu comecei a me frustrar e veio muito outros problemas, a qual a gente vai falar só de milagres, e veio muito outros problemas e eu comecei a perder a memória. Então, devido a essa situação, começou a se agravar. Com tudo, né, começou a se agravar e eu perdi a memória. Se eu ficasse nervosa, se eu levantava pela manhã normal, eu estava vendo vulto. Com o dia a dia, com filhos, eu começava a ficar nervosa, acabou o vulto e ali eu já não lembrava mais de nada. Bem, enquanto nós vamos falando a respeito do milagre de Deus, né, sobre a nossa missionária, já está passando em sua telinha o laudo, né, o laudo oftalmológico, falando a respeito da situação da nossa missionária. Até porque também muitas pessoas falam a respeito de testemunho, eu já voltei à vida, eu já passei pela morte, eu já fui orado disso, mas não mostra o laudo médico. E no laudo médico aí vai estar o nome, né, do doutor, o nome doutora. Da doutora, né, no laudo médico, e já está passando na sua telinha também, para vocês realmente verem, foi um fato realmente verídico. Sim, verdade. Um fato fantástico e verídico. É muito fácil a gente falar, simplesmente falar e não mostrar o laudo médico, não é isso? Verdade, isso é Mas verdade. quanto à sua memória, por quanto tempo a irmã perdeu a memória, passou, né, esse momento de circunstância, de momento difícil? Então, meu pastor, eu fiquei praticamente uns 3 anos assim. Na verdade, veio tudo, quando Deus ele operou mesmo o milagre, veio tudo junto. Na verdade, faz 6 anos também que eu não perco a memória. 6 anos. Mas tudo ali foi durante esses 6 anos da minha vida que Deus ele fez mesmo, operou o milagre sobre a minha vida em todas as áreas. Mas quando a irmã passou por essa situação, a missionária, a irmã já tinha filhos? Como foi isso? Sim, eu já tinha os 7, né? Os 7 filhos? Eu tinha os 7, na verdade, se você sabe, eu tenho 8. E assim, o médico tinha passado, né, para mim fazer os exames, foi interessante, né, a ressonância, a tomografia, tudo isso, o médico passou para mim e aí eu estava grávida. É uma coisa assim, muito linda de se contar, porque eu estava grávida da minha filha de 7 anos. Mesmo nessa situação? Nessa situação. Aí o médico não quis ali fazer os exames, suspendeu tudo, mas quando Deus ele fala algo, passa o céu e a terra, a palavra dele não passa. Deixa eu ver se eu entendi. A irmã estava grávida, estava realmente grávida. Sim. No período, no tempo da falta da memória e também da visão? Não, da visão. Da visão. Aí o médico começou a passar exames, né? O neurologista começou a passar exames para saber por que causou a cegueira. Então, eu ficava muito nervosa, muito agitada, comecei a tomar calmantes, e aí ele começou a fazer uma bateria de exames em mim. Quando eu fui para fazer os exames, que é a parte interessante, que é a parte, sabe, que Deus é fiel, foi suspenso tudo. Porque eu estava grávida, aí o médico falou para botar colete de chumbo, não aceitaram por causa da situação. Meu Deus. Então, vamos dar uma paradinha. Agora veja bem, uma paradinha, né? Só para a gente lembrar para os nossos telespectadores, principalmente para as mamães do nosso Brasil. Imagina bem, mamãe, né? Uma pessoa, né, esperando o seu filho e ainda, né, não tendo a sua visão no sentido 100%. Ou seja, uma pessoa, uma mãe, esperando um filho e ainda não podendo receber o filho, né? Não podendo ver o seu filho. E agora você, mamãe? Você pode ver o seu filho praticamente já nasceu, está nascendo, não sei, né? E ainda tem essa rejeição, né?
Você recebeu o seu filho nasceu, você está vendo o seu filho com seus próprios olhos da parte de Deus e ainda você rejeita o seu filho e ainda você rejeita a sua filha. Enquanto a nossa missionária, né, mesmo sem as suas duas visões, né, ou seja, sem as suas duas visões, né, no sentido 100%, ela estava esperando um filho e num desejo de ver o seu filho. Não é isso? Verdade. Como foi essa esperança, essa emoção de ele ver o seu filho e se poder ver o seu filho? Olha, meu pastor, é difícil. E assim, aí veio a minha filhinha, né, de 7 anos. 7 anos. 7 anos. E a minha filha mais velha que cuidou dela. Então ela fala assim, que tem 2 mães. 2 mães. Porque eu, né? E a minha filha que cuidava. A minha filha, ela com 12 anos, ela teve que crescer. E cuidar dos irmãos. Ajudar a cuidar dos irmãos. Eu tenho um filho mais velho, né? De 22 anos. E ajudar a cuidar de todos eles. A minha filha, ela teve que crescer com 12 anos de idade e ia fazer isso. Mas a parte mais linda de tudo isso, que quando os exames eles foram suspensos, por causa de que eu estava grávida. Sim. Mas Deus, quando Ele fala, Ele cumpre tudo que Ele faz. Ele diz que vai fazer. Mas na verdade, missionário, deixa eu ver se eu entendi. Esse exame, na verdade, ele foi suspenso pela própria ordem judicial, pelo próprio hospital ou pela própria família? Não, foi lá no hospital mesmo, eles não quiseram fazer devido à radiação. A radiação. Mas tem uma parte mais linda desse testemunho, que no meio disso tudo, depois eu tive outra filha. Porque tudo que Deus ele fala, ele cumpre. Só que essa passou pelos exames. Meu Deus, tudo isso pela mesma situação. Eu tenho uma filha de 7 e uma filha de 6. Uma passou por esses exames dentro da minha barriga. E meu neurologista passou para mim a ultrassom dizendo que não tinha como eu estar grávida. Meu Deus. Quando eu fui fazer a ultrassom, o médico olhou, você está grávida, é uma menina e qualquer coisa você pode correr. Meu Deus. Só que eu hoje, com outra visão, eu consigo entender Deus é tremendo em tudo que faz. Por quê? Porque a minha filha, ele disse, 1 ano antes que eu estava grávida, era uma menina e depois daquela menina viria outra, mas só que a outra não criaria fora porque era para a glória dele. Meu Deus, é forte, hein? Então ela também, assim, com outros exames que eu tenho, com tudo que eu tenho dentro de casa, ela bate ali certinho, ela passou os exames todos comigo. Por exemplo, e hoje está aí para a glória de Deus. Tremenda missionária. Por exemplo, quando a irmã perdeu a visão, a missionária, foi no sentido 100%. Sim. Agora, em relação, segundo o laudo, está em minhas mãos, né? E também na sua telinha. Por exemplo, quando a irmã perdeu, na verdade, a vista, foi no sentido 100%. Sim. Agora, em relação à memória, também foi 100%? Não. Ou, na verdade, ela estava oscilando? Lembrava, esquecia? Sim, ela oscilava devido ao nervoso. Ao nervoso? Ao nervoso, à depressão, né? Porque uma pessoa que enxerga e já tem os seus filhos, sua casa, sua vida, é complicado, de repente, parar de enxergar. De repente, você não conseguir mais ver os seus filhos, né? É uma coisa bem séria. Maravilha. Eu ainda vou permanecer, continuar perguntando para você. E você, acredita no milagre? Principalmente da parte de Deus? Vamos para os nossos intervalos e já a gente volta. Até lá. Quanto custa o seu sono? A Soneca Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Braune, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você.
O Hortifruti Friburgo oferece para toda a nossa clientela frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. São variedade de produtos de qualidade que só você, cliente, merece. Venha nos fazer uma visita. 2 lojas repletas de produtos para você. Rua Moisés Amélio, número 40, Centro, e Avenida Berto Braulio, número 20, também no centro de Nova Friburgo. Venha conferir Hortifruti Nova Friburgo. Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro. A de Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa. Móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais. Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta. Rua Albertino Quadro Gama, 60, em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino. Telefone 22 98111 0127. De Casa Decor. Os melhores móveis para você. A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede, do cimento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais. Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos em toda a região e buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente. Rua Raul Aquiles, Emeric, Barra Alegre, Bom Jardim. Telefone 22 98149 6186. Bancel, 23 anos facilitando a sua vida. Estamos de volta ao nosso Bate ou Rebate. Muito obrigado desde já pela sua participação e também pela sua audiência. Bem, o assunto de hoje é a respeito de milagres. Existem milagres? Os milagres fazem parte da sua vida? Você pode dizer que você realmente é um milagre? Já está em nosso meio a nossa missionária. Amém. Deus abençoe, né? É verdade, amém. Desde já eu já vou adiantar para você, né? Os meus parabéns. Amém. Obrigada. Porque, na verdade, você ressurgiu da onde? Você ressurgiu das cinzas. Verdade. Até então é para você. Eu vejo para você, você já estava no fim do túnel, esperando simplesmente uma luz para brilhar. Você se achou no fundo do túnel? Fala para nós. Olha, eu vou dizer o que está no coração a respeito disso, meu pastor. Maravilha. Porque quando se trata disso, as pessoas não creem muito bem. Não sei, algumas pessoas, às vezes, pode estar com a sua fé um pouco fraca. E, vou dizer a verdade, Jesus me achou no fim do túnel. Quando tudo estava perdido, quando não tinha mais esperança, Jesus, ele me achou no fim do túnel. Ele me resgatou da morte. Porque eu esperava, assim como eu disse já, eu esperava a morte. Segundo os médicos, não tinha mais jeito, então eu esperava o quê? O que um ser humano espera do que não vai mais acontecer, de milagres na sua vida? Espera a morte. Então, na verdade, você já tinha perdido, na verdade, a esperança. Sim. Você já não tinha mais aonde segurar, você estava praticamente vulnerável, perdido, tendo simplesmente um apoio da família. Sim, na verdade, não tinha mais expectativa de vida, eu já esperava mesmo a morte, mesmo. E foi quando Jesus, ele me levantou. Aonde pensaram que não tinha mais jeito, que não ia acontecer, Jesus fez. Mas diante dessa situação, no período, melhor dizendo, né, da situação, né, no sentido perdendo a memória, perdendo a visão, passava às vezes pelo seu pensamento, a vontade de sair dessa situação para ir para a rua, para viajar, para passear, para ver a natureza, ver o verde. Passava algumas vezes. Como foi isso, essa situação tão dolorosa? Na verdade, não passava, meu pastor, muito bem essas situações de melhora, porque já havia sido desenganada. Então, não mudava. Eu vou dizer que o principal de tudo é o cuidado e o amor. Eu venci, né? Jesus, ele já tinha escolhido, separado, mas foi o amor dos meus filhos, o cuidado deles comigo, fez valer. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para a nossa missionária, né? Sim. Né? Para nós é uma honra muito grande, né? Tê-la, né, no nosso programa Bate ou Rebate, né? Trazendo a essência do milagre. Sim. Não é isso? Por exemplo, para os nossos telespectadores
né? Existem muitas pessoas que não acreditam no milagre. Sim. Principalmente da parte de Deus, porque não acredita em Deus. O que você diria para essas pessoas? Olha, meu pastor, como uma cidadã espiritual dizia, que Deus opera sim. Que Deus, ele opera sinais, prodígio ainda na face da terra. Na nossa geração, no século qual estamos vivenciando, Deus, ele faz ainda milagre. Deus, ele ainda levanta da morte aquele que não tem mais esperança, aquele que não tem mais expectativa de vida. Se olhar a um que ainda opera milagres no meio do povo. Realmente, missionária. Pro outro lado, né? Se a gente ir pro outro lado, ou seja, virando a página. Sim. Por exemplo, muitas das vezes, hoje em dia, eu estou dizendo hoje em dia, né, no tempo atual, nos momentos atuais, muitas pessoas não acreditam em milagre porque existe a palavra chamada incredulidade. Sim. Né? Muitas vezes Deus está querendo operar um milagre, mas a primeira palavra que vem, será que realmente ele vai orar essa pessoa? Sim. Né? O irmão tem achado a respeito da incredulidade no meio do povo de Deus, principalmente, né? No meio das igrejas. Eu vou dizer bem verdade, o senhor tocou num ponto qual eu converso muito dentro da minha casa, com meus filhos a respeito disso. Eu falo, as pessoas hoje em dia, no meio do povo de Deus, eles falam de milagre, mas eles falam daquilo que Jesus operou lá atrás. Mas não é o que hoje, as pessoas não creem verdadeiramente que hoje o Senhor faz. Porque eu estive num determinado lugar, e eu conversando com uma menina, ela falou, poxa, a gente conversa, vê as pessoas, mas não imagina a história que a pessoa tem. Sabe, é igual a gente está lá, a gente prega, a gente fala que Jesus cura, salva e liberta, mas na verdade, por muitas das vezes, ninguém sabe o que eu passei. Realmente, inclusive, a Bíblia vai dizer a respeito de um personagem, o nome de Tomé. Tomé só acreditou no milagre, né? Quando viu. Da ressurreição, quando ele viu, né? As mãos de Jesus Sim. furadas. Até então, se Deus, o próprio Jesus, não o Filho de Deus, né? Jesus, Senhor Jesus Cristo, não mostrasse as mãos para Tomé, ele não acreditaria. Sim. Então é por isso que nesse momento está passando na sua telinha o laudo médico, o laudo oftalmológico da nossa missionária Eli Batista. Não é isso? Então, é dizer, na verdade, existem pessoas, né, incrédulas, que não acreditam, céticas, são pessoas céticas, não acreditam em nada. Não acredita em Deus, não acredita nos céus, né? O céu existe, os anjos existem, não acredita na reencarnação do próprio Senhor Jesus Cristo, não acredita na vida eterna, são pessoas céticas. Sim. Ou seja, pessoas que não acreditam em nada. Então, realmente isso vem acontecendo ou sempre aconteceu essa incredulidade? Eu aqui, dizendo, né, como ser humano, ele sempre existiu. No meio, sempre existiu. E o mais interessante também, né, através das suas palavras, das nossas palavras pautadas no nosso programa, né, a Bíblia vai dizer a respeito de um homem chamado Pedro. Sim. Né? Por que Pedro afundou? Né? Até então, o Pedro, né, apóstolo Pedro, ele andava com Jesus. O Pedro, ele era participante de vários milagres. Aonde Jesus passava, para onde Jesus ia, Pedro, ele ia atrás, vendo, participando. Mas justamente ali na hora, ele estava afundando, né? Sim. Ele teve medo e ele afundou. Sim. Né? Não é verdade, pastor. Faltou fé, né? O medo. O medo e a falta de fé também, né? De fé é normal. É normal do ser humano? Creio da natureza humana, isso é normal. Eu digo, não, eu sempre tive muita fé em Deus. Ele sempre esteve presente na minha vida. É mais interessante, né, missionária? Porque muitas pessoas falam em fé, mas na verdade não sabem o que é fé, né? Não. Porque existe alguns tipos de fé. Existe a fé natural. Por exemplo, se eu olhar para o lado, eu tenho certeza, e do meu lado tem uma xícara. Sim. Essa é a fé natural. Se eu tirar essa folha de cima da outra, eu tenho certeza que por trás dessa folha vai ter outra folha. Verdade. Não é isso? Agora, existe a fé sobrenatural. É a parte mais bonita, né? Então, a irmã, na verdade, usou a fé sobrenatural para que o milagre viesse à existência.
Sim, pastor, olha, a parte mais bonita, né, da minha vida foi essa parte. Pastor, foi essa parte que foi a mais bonita. Agora fala pra gente, não cortando a irmã, fala pra gente, missionária, como foi, né, a ação, a reação, né, do seu verdadeiro milagre para que a irmã viesse voltar, né, 100% normal. De qual forma a irmã abraçou o milagre? Fala pra nós, por gentileza. Pastor, essa é a parte mais importante. Mais linda, né? Porque a fé é o principal fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Verdade. Crendo. Então essa é a parte bonita, porque muitos falam da Trindade, da terceira, que é o Espírito Santo. Isso. Então, com 2 semanas que eu fui para a igreja, 2 semanas. Quantos anos a irmã tinha na época, quando foi para a igreja? Eu estava com 32. Bem nova. Nossa, sim. E a parte linda. Perdão, não estou chamando a irmã de velha. Não. Mas a parte bonita. Sei. É que falam do Espírito Santo. Verdadeiramente se fala muito dele, mas muitos não creem que ele habita no meio de nós. Com 2 semanas, quando eu estava na presença de Deus, fui batizada com o Espírito Santo. E se o senhor me perguntar hoje, agora, como que você foi para casa depois daquele culto, que você foi selada, eu não sei. Agora deixa eu fazer uma perguntinha, não cortando a missionária, aonde a irmã recebeu o milagre? Porque houve um milagre na sua vida. Sim. Né? Um milagre forte, fantástico, né? Maravilhoso. Aonde a irmã recebeu esse milagre? Então, eu estava fazendo uma campanha dentro da igreja, assim, né, e foi uma coisa assim muito linda. Numa segunda-feira, foi na Assembleia de Deus de Conselheiro, mas foi na congregação. Hoje eu tenho esse dirigente dessa congregação como um pai importantíssimo na fé para mim. E fui batizada com o Espírito Santo nesse momento, fui para casa. Mas o senhor, como eu disse anteriormente, não sei como eu cheguei dentro de casa, mas quando eu abri o olho, meu Deus, eu vi muita água e eu falava assim, tô ficando maluca. Assim, é mundo espiritual, aquela água. Mas depois eu olhei assim e falei, minha luz estava acesa. Meu Deus. E eu fui, meus filhos não chegaram no meu quarto, porque eu já cheguei de joelhos, só chorando. Mas quando eu voltei a mim ali, eu estava enxergando. Meu Deus. Mas tudo isso, quando a irmã foi após o batismo com o Espírito Santo? Após o batismo com o Espírito Santo. Deus, hoje eu digo, tremendo, sem medo de errar, que eu enxergo com os olhos que eu vou prestar conta no grande dia. Então podemos dizer assim, isso é extraordinário? Sim, sobrenatural. À vontade. Isso foi uma coisa mais linda da minha vida, foi a parte que Deus, ele... Você não ser rejeitada pelo Espírito Santo é uma parte muito importante. Então, na verdade, após o seu batismo com o Espírito Santo, voltou, né, a memória e também a visão. Sim. Aí começou os processos, ali eu parei por minha conta, tá? Não foi o médico, não foi nenhum médico, eu parei de tomar remédio por minha conta. Eu vim operando assim, acreditando dia após dia, o que é a fé. Agora, em relação a esse verdadeiro e extraordinário, né, milagre, os médicos tiveram algum resultado, ou seja, alguma resposta do que aconteceu? Não, porque eu paralisei tudo e só acreditando que Deus opera. E as pessoas estavam te acompanhando, as pessoas ao redor, né, da situação, né? Qual foi a reação dessas pessoas? Então, hoje muitas pessoas que me acompanharam, assim, pessoas que têm outras, né, até mesmo de outras religiões, nós não estamos dizendo essas coisas, nós estamos falando de milagres. Hoje olha para mim e eu não preciso dizer muita coisa, porque só das pessoas olharem, ele já vê que Deus verdadeiramente opera o milagre. Maravilha. Bem, vamos para os nossos intervalos e já já a gente volta. Até lá. Quanto custa o seu sono? A Soneca Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Braune, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto.
O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você. O Hortifruti Friburgo oferece para toda a nossa clientela frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. São variedades de produtos de qualidade que só você, cliente, merece. Venha nos fazer uma visita. 2 lojas repletas de produtos para você. Rua Moisés Amélio, número 40, Centro, e Avenida Alberto Braulio, número 20, também no centro de Nova Friburgo. Venha conferir Hortifruti Nova Friburgo. Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro. A de Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa. Móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais. Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta. Rua Albertino Quadro Gama, 60, em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino. Telefone 22 98111 0127. De Casa Decor. Os melhores móveis para você. A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede, do cimento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais. Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos em toda a região e buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente. Rua Raul Aquiles, Emeric, Barra Alegre, Bom Jardim. Telefone 22 98149 6186. Bancel, 23 anos facilitando a sua vida. Estamos de volta, mais uma vez, ao nosso Bate ou Rebate. E hoje, já estamos falando a respeito do verdadeiro milagre. Você é um milagre? Podemos ser um milagre? Com certeza sim, mediante a fé. Não é verdade, missionária? É verdade. A fé, ela move montanhas, né? É verdade, missionária. Pode ser como um grão de mostarda que ela move. Então, missionária, após esse verdadeiro milagre, Sim. da parte de Deus na sua vida, vocês têm saído para as igrejas para dar o seu testemunho? Como tem sido isso? Olha, pastor, eu vou ser muito franca. É uma honra muito grande. Isto é, antes da pandemia, né? É uma honra muito grande, pois aprove Deus ser hoje. Nunca disse para ninguém. A não ser quando eu estou ministrando e Deus, ele quer curar alguém. Amém. Mas aí é o primeiro lugar onde eu mostro verdadeiramente o que Deus fez. E na verdade, nós precisamos usar, e Deus fez em nós, Sim. usar do nosso testemunho, uma estratégia para nós ganharmos almas. Sim. Se existe uma estratégia para você ganhar almas, usa o seu testemunho. Ah, mas eu não tenho testemunho. Então você usa a palavra de Deus. Ah, mas eu não tenho a palavra. Então você fala do testemunho de alguém. Verdade. E Deus fez na vida daquela pessoa. Verdade. Na verdade, fala de Jesus. Fala o que Deus pode fazer, o que Deus vai fazer, vai permanecer fazendo. Sim. Então, através do seu testemunho, vocês têm ganhado almas. Almas, é onde Deus, ele quer que a gente esteja, a gente, quando pode contar um pouquinho, porque a história ela é bem grande, ela passou vários processos, a gente fomos falar do milagre que Jesus fez, mas a gente passamos por muitos processos para alcançar, e Deus, ele se fez presente em minha vida, durante esse período todo, ele se fez presente, ele operou, ele continua operando, ele continua sustentando, dando graça, dando força, e que as pessoas passam a acreditar verdadeiramente que Jesus opera, principalmente nesses momentos mais difíceis a qual estamos vivendo, vivenciando, que vocês venham pôr a fé em ação, que vocês venham verdadeiramente olhar para o autor e consumador da nossa fé. Hoje, então, na verdade, você é um verdadeiro milagre. Sim, hoje eu sou um milagre. Em pessoa? Em pessoa. Que Jesus fez. Maravilha, né? Nesse momento agora, a gente vai pedir para você deixar o seu telefone de contato, mas antes do seu telefone de contato, fazer um agradecimento para Deus, o que Deus fez na sua vida. Então, eu louvo a Deus
todos os dias, em meio a tudo que vivenciamos. Eu louvo a Deus cada momento, eu valorizo a cada segundo que Ele me permite levantar, abrir meus olhos, olhar os meus filhos, poder tirar uma palavra, falar com meus filhos alguma coisa, corrigi-los também, porque eles viveram isso dentro de casa, eles acharam que eu não gostava mais deles devido às situações. Então eu deixo hoje para vocês, acredite em Deus, se lance na presença dEle, independente de lugares onde você esteja, independente do que estejam fazendo, olha, peça a Ele, porque Ele faz, Ele muda o quadro. Ele é Deus, Ele é o único verdadeiro e Ele é o único nas nossas vidas que pode verdadeiramente nos curar, nos salvar, nos libertar em todas as áreas. Porque eu vivi um cativeiro dentro de mim, não havia nada nem ninguém que poderia revogar, senão Jesus, isso na minha vida, porque a gente não enxergar mais, perder a esperança, a expectativa de vida em todas as áreas, porque quando se nasce com um problema de nascença, você se adapta àquilo ali. Agora, quando você se torna, é bem difícil viver assim, é bem complicado. Eu costumo dizer na minha casa que eu não desejo para nenhuma pessoa o que eu passei na minha vida. Eu não desejo para nenhuma das pessoas viver assim, o que eu vivi, o que eu passei, meu pastor. Maravilha. Bem, na verdade, nós precisamos agradecer a Deus em todo o tempo, né? Sim. Porque em todo o tempo, Ele é bom. Às vezes a pessoa perde um dinheiro, né? A pessoa xinga, esperneia, pula, grita, faz acontecer. Porque perdeu uma nota de R$100, de R$10. Mas, de repente, essa nota a pessoa perdeu, vai abençoar outra pessoa. Outra pessoa, é verdade. Porque talvez então, essa pessoa precisa muito mais do que você. Meu Deus, eu perdi R$10, perdi R$50. Amém por isso. De repente tem alguma pessoa precisando de mais do que você. Sim. Né? E talvez você usar essa nota, esse dinheiro de forma indevida. Indevido, não é isso? Sim, verdade. Então, deixe para nós, por gentileza, missionária. Desde já eu agradeço, né, pela sua participação no nosso Bate-o-Rebate. O Bate-Rebate, a Nova TV, agradece muito a sua presença. Deixa para nós o seu telefone de contato, né? E até então, né, nós vamos ter vários pastores, estou profetizando, tá? Amém. A gente vai ter vários pastores, evangelistas, vários homens de Deus chamando para trazer o testemunho de vida, para alcançar vidas. Amém? Bem, já está em nossa telinha o telefone da nossa missionária. Se vocês desejam chamá-la, né, para trazer um testemunho de vida, para levar a experiência dela para a sua igreja, na sua igreja, né, já está, né, na sua telinha o telefone da nossa missionária. É só chamar, né? Bem, missionária, conforme você tinha pautado, né, tinha trazido a palavra em pauta, né? Você falou, e 2 meses antes, né, você estava para receber um bebê, né? Sim. Mas sim. Como foi isso? Fala pra gente. Sim, pastor. Ela, 2 meses antes de eu voltar a enxergar, eu tive a minha filhinha. Ela tem 6 anos hoje, o nome dela é Beatriz. Beatriz. A Beatriz. Manda um abraço para a Beatriz. Um beijão para ela, vai ficar muito ansiosa, né? Ela está muito feliz, na verdade, de eu estar, né, aqui nesse programa. E ela é um milagre, porque mediante tudo que eu vivenciei, ela estava dentro da minha barriga. Diante da situação toda. Todinha. A perda da memória, a perda da visão. Sim, ela tomou todos os remédios junto de mim. Meu Deus. Quando eu fui ganhar ela, na verdade, o médico, a doutora, né? Ela disse, essa menina deve estar cheia de radiação. Meu Deus. Então, na verdade, bem ou mal, né? No lado interior, né? Ela fez parte da situação. Ela acompanhou tudo do lado de dentro. Sim, ela da teve madre, dentro, né? do meu ventre ali, e ela passou tudinho comigo, todos os remédios, outras coisas, porque eu de uma pessoa que está em depressão esperando a morte, né? E não esperava mais nada, então cada dia que eu abria assim, acordava, eu pensava, ainda estou aqui na Terra, mas tinha uma vida dentro de mim, tinha um milagre dentro de mim. Ela se encontra com 6 aninhos, é uma menina muito especial, todos são. Né, mas e todos são um milagre. A minha casa, todo mundo ali tem a sua história para contar. É uma família que eu já estou profetizando sobre eles, que ali tem pastores, tem tudo que eu profetizo sobre a vida de cada um, porque todos têm a história. Mas a história da Beatriz é que no dia que
há 2 meses antes, né? Aí eu fui ter ela, Deus ele já estava me separando para a obra, Deus ele já estava me preparando. E quando o médico disse que eu estava grávida, era uma menina, e qualquer coisinha eu podia ir. Cheguei no corpo de bombeiro, a bolsa se rompeu, meu pastor. E eu disse para minha mãe assim, acho que eu vou ganhar essa criança ainda hoje. Meu Deus. E o que aconteceu? Assim foi, tá? No dia 9 de setembro de 2014. Assim foi feito. E eu cheguei em casa, como eu disse lá atrás, a minha filha Grace, que era minha ajudadora. Eu falei, Grace, vamos lá na rua, porque essa criança não tem nada e ela vai nascer hoje. Mas primeiro, quando você vê um crente, quando você vê um crente, você fala pra mim que eu quero que ele ore pra mim antes de eu ganhar esse neném. Deus é tremendo. E assim aconteceu, pastor. Então, na verdade... Era meu tio, tá? Por isso que eu falo que você tem que acreditar em Deus. Confiar, porque poderia, assim, foi meu tio que parou. E eu podia duvidar daquelas palavras, ainda mais conhecendo a minha história. E ele, de vez de ele orar, ele só disse assim... Porque a Bíblia também nos ensina a dar honra a quem tem honra. E ele só falou assim, Deus só está esperando você pedir. E eu cheguei em casa, eu disse assim, Deus, eu não quero ter mais, eu só quero criar. Se fosse hoje, né, eu ia lá cheio da unção. Mas Deus quer aqueles que se humilham. Deus, ele quer saber verdadeiramente onde está seu coração. E eu só disse para Deus, eu só quero criar, não quero ter mais. Quando eu fui ter ela, a doutora ficou assim meio vendo os exames, tudo, que tem muitos exames. Mas tudo isso foi em Friburgo ou fora de Friburgo? Foi em Friburgo. Nossa, em Friburgo. Eu tenho assim uma testemunha assim, Deus ele faz e eu creio que através desse testemunho hoje tem uma pessoa que conhece bem a história, foi a única pessoa de fora da minha família, tirando assim, porque a patroa da minha mãe eu considero da minha família. É uma pessoa muito especial, eu não vou citar nome, mas foi uma única pessoa que me levou, sabe, para viajar e me viu verdadeiramente como eu estava, como era a minha situação. Hoje ele é uma pessoa assim de extrema importância, tá no poder, né? Tá no poder, mas foi uma pessoa que um dia eu precisei que contasse para alguém. E a pessoa olhou e disse assim, essa aí eu conheço a história, ela é o verdadeiro milagre de Deus, que Deus opera. Muito bem, missionária. Então, na verdade, a Beatriz, né, a sua filhinha, né, também foi um milagre. Vocês, na verdade, são um milagre. As duas juntas. Muito obrigado, né, pela sua participação. Te agradeço muito, né, pela sua vinda no nosso programa, né. Sim. Foi muito satisfatório, né, ter você, né, trazendo a sua experiência de vida. E Deus fez na sua vida e Deus pode fazer na vida de muitas pessoas. Muito obrigado pela sua participação. Até o próximo programa. Deus abençoe a todos. Até lá. Quanto custa o seu sono? A Soneca Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma a metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Browne, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você. O Hortifruti Friburgo oferece para toda a nossa clientela frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. São variedade de produtos de qualidade que só você, cliente, merece. Venha nos fazer uma visita. 2 lojas repletas de produtos para você. Rua Moisés Amélio, número 40, Centro, e Avenida Alberto Browne, número 20, também no centro de Nova Friburgo. Venha conferir Hortifruti Nova Friburgo.
Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro. A de Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa. Móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais. Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta. Rua Albertino Quadro Gama, 60, em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino. Telefone 22 981 11 0127. De Casa Decor. Os melhores móveis para você. A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede, do cimento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais. Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos em toda a região e buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente. Rua Raul Aquiles, Emeric, Barra Alegre, Bom Jardim. Telefone 22 98149 6186. Bancel, 23 anos facilitando a sua vida.